O Brasil News, com as notícias importantes do dia, está começando. O Supremo Tribunal Federal irá julgar nesta semana as primeiras ações penais contra os acusados de invadir e depredar as sedes dos três poderes nos atos golpistas de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta semana as primeiras ações penais contra acusados de invadir e depredar as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Para viabilizar o andamento dos processos, a presidente Rosa Weber marcou sessões extras do plenário da Corte para as manhãs de quarta e quinta-feira. Estão na pauta do tribunal 4 ações penais, que podem levar à condenação ou absolvição dos réus. Os ministros vão analisar as condutas individualmente, ou seja, vão levar em conta as circunstâncias de cada caso. E, no fim, avaliar se houve crime e o grau de participação de cada um nos delitos. Nas denúncias, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo que aplique as regras do concurso de pessoas e do concurso material. Os 2 mecanismos são previstos no Código Penal. No caso do concurso de pessoas, a fixação da pena leva em conta a avaliação do grau de participação de um acusado no crime. No concurso material, como há mais de um crime, as penas de cada um são somadas. As defesas dos acusados pedem que o Supremo promova a absolvição deles. Era esperado, né? O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que o órgão reabilite empresas que foram punidas e impedidas de participar de licitações, por exemplo, com base no acordo de leniência da Odebrecht e nas planilhas da empresa obtidas pela Operação Lava Jato. O pedido se baseia na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que na semana passada invalidou provas e classificou a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um dos maiores erros jurídicos da história do país. A representação é assinada pelo subprocurador-geral Lucas Furtado e ainda será analisada pelo TCU. No documento, Furtado pede que o Tribunal de Contas identifique todos os processos e despachos internos em que o TCU tenha tornado empresas inidôneas, ou seja, impedidas de firmar contratos com verbas públicas, com base em provas da Lava Jato anuladas por Toffoli. As solicitações são: torne sem efeito essas declarações de inidoneidade uma vez identificadas. Determine a Controladoria-Geral da União as providências necessárias para anular essas penalidades no Executivo Federal. Apure os prejuízos ocasionados aos cofres públicos em razão das operações irregulares e anuladas da Operação Lava Jato e impute responsabilidade aos agentes envolvidos nessas irregularidades. Lucas Furtado também pede no documento que a demanda seja analisada pelo próprio presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, antes de ser levada a plenário. A classificação da prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por Dias Toffoli, não é? Ministro Dias Toffoli, classificando como um dos maiores erros jurídicos da história do país, também é assunto do nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Fala, Ney. Essa contestação do Ministério Público Federal é o seguinte: o Ministério Público diz o seguinte: quem deveria ouvir e acompanhar a delação premiada e decidir sobre ela seria o Ministério Público Federal, e ele não esteve presente e não foi ouvido, foi somente a Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República deverá fazer coro a essa posição nas próximas horas do Ministério Público Federal. Ponto. Desde a Lava Jato, essa questão vem sendo debatida. Quem deverá fazer a delação premiada? A Polícia Federal? O Ministério Público Federal? A Polícia Federal e o Ministério Público juntos? Separadamente, eles podem fazer? Essa foi uma questão que chegou ao Supremo Tribunal Federal, chegou lá na Corte. E o que aconteceu? A Procuradoria-Geral da República disse que não. Não, a Polícia Federal não pode
realizar delação sem a presença do Ministério Público Federal. Mas e o Supremo? E os 11 ministros, o que eles disseram? Não, eles disseram que pode. Eles disseram que sim, que a Polícia Federal pode sim realizar a delação premiada. Agora vem novamente uma situação em que o Supremo, através do ministro Alexandre de Moraes, aceita que a Polícia Federal tenha iniciado e tenha aceito o pedido de delação premiada do ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, o que acontece é o seguinte, isso aí vem na esteira da decisão do ministro Toffoli, que considerou a prisão e julgamento do presidente Lula como o maior erro histórico da justiça brasileira. Não tem, a não ser a presidente do PT e alguns membros do PT e do PSOL, não tem em 213 milhões de habitantes uma única pessoa que concordou com a decisão do ministro Toffoli. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou nesta segunda-feira que acionou a Polícia Federal para investigar quem possa ter espalhado fake news de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha travado doações de alimentos para vítimas do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Dino reforçou que a Polícia Federal vai adotar todas as providências previstas em lei durante as investigações. Ele reiterou que fake news é crime e não piada ou instrumento legítimo de luta política. E disse ainda que o crime mais grave quando se refere a uma crise humanitária, pois pode gerar pânico e aumentar o sofrimento das famílias. Circula na internet um vídeo onde uma mulher que se identifica como Samara diz que foi até Lajeado trabalhar como voluntária e ajudar no recolhimento de doações, mas que os alimentos não estavam sendo liberados porque teriam que aguardar o presidente Lula. Ainda segundo Samara, Lula iria se promover em cima das doações nas redes sociais. Esse vídeo foi amplamente divulgado pela rede de bolsonaristas. Não vai ser liberado alimentos para serem feito a doação, esse trabalho que os voluntários estão fazendo, porque eles têm que aguardar o presidente Lula chegar em Lajeado para fazer foto e vídeo e publicação em cima das doações. Então, assim, o que é a política, né? Depois da repercussão, Samara voltou atrás e disse que se expressou mal. A seguir, vocalista do grupo Molejo segue internado no Rio de Janeiro por quadro de pneumonia e embolia pulmonar. Voltamos daqui a pouquinho com mais um dos blocos de notícias do Brasil News. Voltamos já.